Olá pessoal, vamos para mais um Desrotulando Materiais Dentários. E o material de hoje é este daqui, é o Papacari. Esse material ele é produzido pela Farmácia de Manipulação Fórmula e Ação e ele foi desenvolvido por uma pesquisadora brasileira, pela professora Sandra Calil, que é uma professora de odontopediatria, e a gente vai ver um pouquinho mais sobre esse material hoje. E aí aqui, gente, tem as informações que a gente consegue obter do material através do site da Fórmula e Ação, que é a farmácia então de manipulação. Esse material ele foi produzido, ele foi desenvolvido para fazer uma remoção química do tecido cariado. Na verdade, é uma remoção química associada para uma remoção mecânica. Então, vamos entender um pouquinho melhor. É muito interessante que no começo da descrição a gente tem praticamente uma aula de cariologia super interessante aqui das informações que tem no site, falando das diferentes zonas que a gente tem num processo de desmineralização em dentina. Vale a pena ler. Então, gente, o princípio ativo desse material é a papaina, que é uma enzima proteolítica que vai interagir especificamente com a dentina que está aí desmineralizada, que já apresenta características de necrose tecidual. É muito interessante observar que nesse descritivo que tem aqui no site é relatado que ela não vai interagir ou não vai dissolver quimicamente falando a dentina que não estiver nesse estágio de necrose tecidual, de desmineralização avançada. Então, a gente aplicaria o produto e ele conseguiria fazer ali uma remoção seletiva dessa dentina mais desmineralizada. Em relação às informações mais práticas que a gente tem desse material, é um gel que é vendido então a R$150, a seringa que contém 1 ml, que deve ser aplicado diretamente sobre uma cavidade já aberta com dentina cariada. Então, se a cavidade não estiver aberta, é necessário fazer a intervenção com o motor para fazer a abertura da cavidade, para depois fazer a aplicação do material. A grande vantagem que a gente tem desse material é principalmente para atendimento de pacientes especiais ou para odontopediatria ou até para aqueles pacientes adultos que têm muito medo do motorzinho, que têm muito medo da alta rotação. Então é uma alternativa também para a gente conseguir atender esse paciente que tem muito medo. E aí outra vantagem muito importante que a gente tem desse material é que ele vai de encontro ao que a gente tem conversado e falado muito sobre odontologia minimamente invasiva, porque a gente vai fazer aqui a remoção seletiva do tecido cariado. Então, o material deve ser aplicado diretamente na cavidade, se aguarda cerca de 30 segundos, pelo menos 30 segundos, e em seguida faz a remoção com uma colher de dentina desse tecido que vai sendo ali quimicamente mais dissolvido, vamos dizer assim. E aí depois você pode fazer várias aplicações na mesma sessão até você conseguir remover totalmente aquela dentina mais desmineralizada ou aquela dentina que está mais comprometida. Como que a gente vai saber, né, até quando aplicar? Aqui nas instruções a gente tem uma dica interessante. No momento da aplicação, o gel tem uma coloração clarinha e à medida que ele entra em contato com dentina muito desmineralizada, necrosada, ele vai ficando escurecido. Então, um parâmetro clínico interessante que é descrito aqui no site é que quando parar de ter essa alteração da cor do gel, significa que você já removeu todo o tecido que era necessário para aquela situação. E aí depois você pode simplesmente seguir com o protocolo que você desejar para fazer a restauração daquele dente que você está fazendo o preparo. Então, seja para fazer uma restauração com resina composta, ou com ionômero de vidro, ou com qualquer outro material que você tenha escolhido. No próprio site aqui da Fórmula e Ação, a gente observa que tem 2 vídeos demonstrando a utilização do material que são bastante interessantes, mostrando como deve ser feito passo a passo. A última informação importante é que esse gel não deve ser armazenado em geladeira e não deve ser utilizado em baixas temperaturas. Ele pode ser armazenado normalmente até 35 graus Celsius. É um material que vai de encontro ao que a gente tem tanto discutido e tem tanto falado, que a gente não precisa mais fazer a remoção total de tecido cariado, que a gente consegue hoje ter bons resultados clínicos fazendo remoção seletiva e evitando exposição pulpar.
Eu achei fantástico ler um pouco mais sobre esse material.